Olá, a nossa live de hoje da Rede Cruzada tem o título, né? Eu e a Natureza, com a Mônica Passarinho. A gente vai bater um papo sobre a nossa relação com a natureza e o quanto ela pode, né, ser um mestre, né, uma professora nessa nossa vida de aprendizagem. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Acho até que a Mônica já entrou. Oi, Mônica. Te chamo em um segundinho, tá? Só esperar uma galerinha aí chegando, mais um minutinho, e eu já te coloco aqui. Oi, Tânia, Patrícia. Já te vi, Mônica. Olá, gente. Tudo bem? Como sempre, né? Só dá aí um tempinho pra galera ir chegando. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo Tudo bom, ótimo. Renato? Boa noite. Vem cá, você tá onde com esse frio todo? Cara, nem é tanto frio, os mosquitinhos aqui estavam me devorando. Aí eu coloquei um casaco. Tá. Mas você tá por onde? São Paulo? Eu tô no interior de Goiás, Ah, na Chapada dos Veadeiros. eu, eu vi um vídeo seu. Você já tá lá há algum tempo, né? Morando, eu tô desde 2019, não tem tanto tempo. Uau, que demais. Sim, mas eu sou de Brasília. Não é tão longe. Não. De alguma forma cresci por aqui. Então, você leva ao pé da letra mesmo, né? Essa tua relação com a natureza, né? Sim, Ai, que coisa boa. bem Mônica, bom. Como descobri que que tá a você conexão para você? Você tá me tá vendo muito bem? Tá me boa. ouvindo bem? Tô te ouvindo Tá, bem, te vendo bem, tá bom. tá? Então tá. Provavelmente tem um pequeno delay, mas nada que comprometa. Tá legal. Mas olha, eu ia te contar o seguinte: eu descobri que você tem vários conhecidos em comum e todo mundo é fã seu. Ai, meu Deus. Mó barato, mó barato. Gente que estudou com você, que teve aula com você, companheiros de Que jornada. legal! Que Muito fera! É, legal. o mundo é grande, mas a rota é pequena, né? No fim das Aí. contas. É isso aí. Pô, foi tão legal que eu acabo, né, também fazendo aí uma divulgação para a galera, né? E a quantidade de pessoas que conectaram, uau, ela é maravilhosa, que legal. Que legal. Poxa, muito bom, muito bom. Que fera. Olha, Gostei. vou dar só... Fiquei curiosa de saber alguns nomes. A galerinha vai aparecendo por aí. Tá bom. Ó, Noeli, que fera, Noeli. Sempre tô vendo já um povo conhecido chegando aqui. Oba, O Vitor, a Lorena também, que legal. coisa boa. Aí eu sempre dou, por exemplo, agora eu acho que a gente já pode dar um início mais formal. Tá E aí eu legal. vou dar uma breve introdução, Mônica, e depois eu vou te deixar super à vontade para você trazer. Kátia! Oi, Kátia, que bom te ver por aqui. É,
Espero não atrapalhar, porque eu mesmo estou numa ansiedade. Hoje eu queria estar do outro lado só te ouvindo. Mas, né, alguém tem que fazer essa ponte. Então, gente, boa noite, agora mais formal, bem-vindos. A gente tem aí um papo, né, muito esperado, né, sobre a nossa relação com a natureza, né? O título é Eu e a Natureza. E aí a gente esbarra, encontra uma pessoa maravilhosa como a Mônica Passarinho, que vai se apresentar e que vai poder trazer para a gente, né, o que somos, né, o que a natureza é, né, ou interé com a gente, e de alguns trabalhos, né, que ela tem na educação, onde a natureza tem aí um papel, né, central nos processos de aprendizagem. Eu queria destacar, Mônica, acho até que a gente teve um papo aí prévio muito rápido, que a gente está num processo, né, de um aprofundamento, né, dos nossos projetos político-pedagógicos, tanto na educação infantil quanto no nosso projeto de contraturno, que se chama Descobrir. E um dos pilares é justamente a conexão com a natureza, né? A gente vem aí trabalhando de verdade, né, o desemparedamento, um aproveitamento aí muito maior, né, dos nossos espaços, dos nossos quintais, de realmente não entender educação como sala de aula, né, mas como todas as relações e aí todos os espaços, né, inclusive no território. E as coisas parecem fáceis, né? Mas quando a gente vai aprendendo significados, a gente vai entendendo que se por um lado isso é quase inerente à nossa existência, né, como seres vivos, por outro lado, tem aí uma alienação muito grande sobre esse assunto, né? Sobre o que deveria ser simples e normal, né, comum, mas não é o caso. E a gente vem vendo isso na própria prática, os desconfortos, Mônica, que tem sido a gente sair de sala de aula, a gente deixar aquela criançada brincando livremente, descobrindo, né, uma porção de coisas, se machucando, correndo riscos, mas está sendo fantástico. E esse ano, particularmente, a gente tem um tema central que se chama, né, Na Relação com a Natureza, Encontro Outro. E ele atravessa todas as nossas épocas, como a gente chama, né? São 4 épocas, em que em cada época a gente vem trabalhando um aspecto da natureza, né? Um elemento da natureza. E está sendo riquíssimo, e eu acho que a gente vai descobrindo o quanto a gente não sabe, né? Mais do que aprendendo coisas novas. E aí, como sempre, para começar, eu queria que você dissesse como é que você chega aqui, né? Quem é a Mônica? Como é que foi esse percurso para você ser essa pessoa hoje, bióloga, educadora e uma referência, né, na educação conectada com a natureza? Bem-vinda. Ai, que legal. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e de conhecer mais, né, sobre a rede. Eu venho a convite, né, da Isis, que chegou até mim pelo projeto Teens, que é o Terra das Crianças, que é um projeto do Instituto Alana, que fica vinculado ao programa Criança e Natureza. Como você já comentou, sou bióloga de formação, mas eu me considero mais educadora do que bióloga. E dentro da biologia, logo no início, eu já fui seguindo a caminhada da educação. Eu tenho muita curiosidade por como as pessoas aprendem, de modo geral, né? Então a gente fica nessa, pô, já tem tanta informação sobre a emergência climática, não sei o que, né? O que precisa para mudar? Por que a gente não vê comportamentos sendo transformados de forma genuína e tal, se a gente já tem acesso a tanta informação? Então eu tenho muita curiosidade por como as pessoas aprendem e sobre aprender eu também compreendo que está relacionado à transformação, né?
Bom, então eu também sempre tive essa sensação de conforto, de me sentir muito bem, confortável em meio à natureza. Eu nasci e cresci em Brasília, então na minha adolescência era comum encontrar os amigos, as amigas de bicicleta e onde é que a gente vai ver o pôr do sol hoje, né? O lago ali muito presente, com muitas possibilidades. O parque também que tem água mineral. Então, essa presença da natureza sempre foi muito viva na minha vida. Estudei também numa escola que proporcionava isso. Então, a primeira vez que eu entrei numa caverna, por exemplo, eu fui com a escola. Uau! E foi muito legal. Enfim. E também te pedir, te deixar muita vontade de me dar umas cortadas e direcionadas, porque eu sou fácil de papo e aí eu Oba! vou embora. E bom, aí eu fui conhecendo a educação ambiental, sempre tive algumas questões, algumas provocações, conheci a permacultura, que é um movimento que traz essa ideia de como é que a gente pode, nós humanos, podemos pensar a nossa ocupação no planeta de modo que a nossa existência enquanto espécie possa permanecer. E aí isso me tocou muito. Aí eu trabalhei 8 anos no IPOEMA, que é o Instituto de Permacultura em Brasília, e fui responsável pela parte de educação. A gente chegou a atender diversas escolas da rede pública e privada. E chegou um momento que eu estava com essa sede mais dessa presença da natureza na aprendizagem, oficialmente no dia a dia. E aí eu fui buscar outras referências e com isso eu fui parar na Indonésia. Eu morei 1 ano em Bali e trabalhei numa escola chamada Green School, que é uma escola que hoje já está bem conhecida, mas foi a primeira escola a colocar no coração do currículo a sustentabilidade. Então, a escola pulsa sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de currículo, que é o que a gente aprende, como a gente avalia, a natureza está permeando tudo isso. E a permacultura bem viva na forma da ocupação dos espaços. Então, eu fui para lá em 2010, 11, alguma coisa assim, e tive a oportunidade de atuar numa disciplina, como professora de uma disciplina chamada Green Studies, que corresponde ao nosso Fundamental 1. E era, enfim, era uma disciplina, então eu tinha um horário fixo na semana com aquelas crianças, mas que tinham foco mais nas vivências com a natureza, na horta, no cuidado, manejo com animais. Mas esse não era o único momento da rotina em que as crianças estavam desemparedadas. As salas de aula lá já não tinham paredes, né? Então, enfim, não era uma dinâmica de ter um dia fixo na rotina para estar com a natureza. Essa natureza permeava tudo, mas tinha esse horário que era específico para essas questões. Eu nunca tive pretensão de ficar fora do Brasil muito tempo, então depois de 1 ano eu voltei e nessa volta houve a oportunidade de eu ir para a Fazenda da Toca, que é no interior de São Paulo. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque desde que eu comecei lá no IPOEMA em 2006, eu tinha esse sonho de poder fazer parte de uma escola onde a natureza fosse a grande mestra, a grande orientadora, tanto para as aprendizagens, tanto na presença da estrutura, como também no seu aspecto filosófico, vamos dizer assim. E aí eu encontro essa possibilidade de trabalhar nessa fazenda no interior de São Paulo, no município de Tirapina, que era uma fazenda de orgânicos, que começou a desenvolver as primeiras áreas de agrofloresta em larga escala e tinha uma escola que atendia as famílias da fazenda. Então, junto com uma equipe maravilhosa, a gente criou uma abordagem própria que deu origem à pós-graduação que eu coordeno hoje pela Pedagogia para a Liberdade, que chama Educação Sistêmica. E essa proposta acabou sendo a realização de um sonho para mim, porque a gente tentava trazer para a nossa prática toda a linguagem da natureza. Então, se diversidade é uma linguagem da natureza, né, se a gente olha para uma paisagem
e vai tentar contar quantos tons de verde tem, né? Talvez não caibam nos nossos dedos. Então, isso é um simples exemplo da diversidade que tem na natureza. Se a diversidade é uma linguagem da natureza, como é que eu trago isso para a escola? Ah, então a nossa escola ela é multisseriada. A gente não tem divisão por série, por exemplo. Ah, então eu tenho um grupo de professores. Eu não tenho um único professor para um grupo de crianças. Aí eu tenho diversidade de gênero. A gente vai buscando as diversidades sociais, econômicas. Então essa é a brincadeira de trazer a linguagem da natureza para todos os aspectos da vida. E aí eu tive a oportunidade de ficar na Fazenda da Toca por 7 anos, que foi a minha grande escola, né, coordenando essa escola de educação infantil e também um pouco da área de formação. E, bom, e tudo isso acabou gerando a oportunidade que eu tenho agora, que é de ter um foco mais em formação de professores e também atuo em consultoria em alguns projetos que buscam trazer, né, essa questão da natureza como mestra, e um deles é o Terra das Crianças, Teens, que é esse projeto dentro do programa Criança e Natureza, que traz a mensagem o convite de vamos nutrir esse vínculo emocional entre criança e natureza, que a gente já nasce com ele, mas para ele não se perder, vamos nutrir esse vínculo por meio do plantio? Então, esse é o convite que Tines faz, para que plantando a gente possa nutrir esse vínculo que a gente nasce com ele, mas diversos aspectos da nossa cultura vêm abafando, né, esse vínculo nato que a gente tem com a natureza na sua forma mais ampla. Então, esse é um pouquinho da história. Olha, viu, nada é por acaso. Justamente assim, quando a gente pergunta, né, como é que chega a Mônica aqui, você já falou assim, eu tô aqui a 1000 por hora porque eu vou ter que me conter com a quantidade de insights que você me deu e já praticamente botou aqui o fio, né? Por exemplo, como nessa live, né, tem uma diversidade muito grande, histórias, de origens, de relações com a natureza. Você, logo no início, Mônica, você falou uma coisa assim que eu tenho certeza que vai ser muito importante para muitos de nós. Quando você fala do conceito da permacultura, normalmente, justamente por essa nossa educação aí toda enviesada, a gente pensa assim, né? Nossa, toda essa questão aí das mudanças climáticas, o planeta está em perigo. E aí você coloca que o conceito da permacultura é algo que vem a tornar a nossa existência viável, a existência do ser humano. E isso já é uma mudança de perspectiva fantástica, que eu acho muito importante, porque a gente se coloca num lugar tão relevante, enquanto espécie, que acha que a gente acabar é acabar o planeta, né? E o que é isso de tornar a nossa existência viável? Ai, excelente ponto. Porque, na verdade, essa é uma mudança de chave, né? E muito dessa caminhada aí que eu tive a oportunidade de fazer até então, algo que tem feito muito sentido para mim é essa visão ecocêntrica, né? Da gente tirar o ser humano do centro de tudo e entender a vida no centro de tudo. Então, a hora que a gente se conecta a uma perspectiva ecocêntrica, a gente assume que todas as formas de vida têm igual direito à existência. E aí, vida, na verdade, a gente acaba extrapolando o conceito que a biologia traz de vida, porque aí a gente vai incluir toda a fisiosfera. Então, a gente inclui a água, a gente inclui os minerais e por aí vai.
aí a permacultura é muito interessante, e aí isso eu aprendi com a Pel, né, grande mestra, fundadora da Casa Redonda, que a gente não pode, a gente não tem como aprender ou apreender um conceito sem considerar seu tempo histórico, né? E aí, quando que surge a permacultura? Lá na década de 70, então estava lá na Austrália, mas estava pipocando no mundo o movimento contra a cultura, o movimento ambientalista estava também nascendo e etc. Então, foi um apelo, assim, um chamado para que, olha, se a gente quer, se nós seres humanos queremos continuar habitando esse planeta, antes dessa ideia de vamos salvar o planeta, é um pouco aquela lógica do avião, quem voa de avião já escutou, né? Em caso de despressurização da cabine, a máscara é primeiro em você e depois nas outras pessoas. Então, ainda é uma perspectiva egocêntrica, mas ela é um passo, ela é uma transição para que a gente passe a se ver com uma nova lente. Então, como que nós, seres humanos, podemos habitar a nossa casa sem destruí-la, né? E mais, como nós, seres humanos, podemos habitar a nossa casa regidos pela ética do cuidado, que essa é a ética da permacultura. Então, como que a gente pode fazer escolhas de modo que a gente está cuidando de nós mesmos, né? Que a gente está cuidando do coletivo e que a gente está cuidando do planeta e fazendo essa distribuição dos excedentes, né? A distribuição de tudo aquilo que se produz. Então, no meu entendimento, a permacultura ela vem fazer esse convite para que a gente faça essa transição para uma visão ecocêntrica. E primeiro entendendo assim, se a gente quer continuar enquanto espécie habitando esse planeta, a gente precisa fazer outras escolhas. A gente precisa se organizar economicamente de outra forma, a gente precisa ocupar o solo de outra forma, a gente precisa pensar outras construções, a gente precisa pensar outras energias, inclusive a questão da celebração, da espiritualidade também são contempladas na permacultura. Então a gente olha para os aspectos objetivos e subjetivos nesse convite de ressignificação da nossa existência aqui. Acabei respondendo, que às vezes eu dou uma desviada, mas a gente pode seguir. O problema é que você responde e vai além, né? E aí eu tenho aqui que me segurar, porque eu ia... Olha, Mônica, a gente vai ter que combinar. Eu vou fazer uma viagem para ir, tá? E a Nossa, gente por favor! de 3 dias, porque, Nossa Senhora, tenho aqui que me segurar. Porque você falando agora, né? Eu já estava aqui no meu imaginário com as crianças a partir dessa visão, né? Na relação com as crianças, quando você fala, né? Aprender a habitar nossa casa sem destruí-la. Com a ética do cuidado. Meu Deus! Quanta coisa tem de conteúdo aí, né? Porque vai de encontro a tudo o que, infelizmente, a maioria de nós, adultos hoje, né, aprendemos, né? Choca, né? A economia nossa não é a economia do cuidado, né? É a economia da... Né? Inclusive, a gente deturpou o aprendizado na biologia, né? Que é ao vencedor as batatas, né? Lei do mais forte. Todo mundo acha que o darwinismo é isso, né? Vai vencer o mais forte. E aí, pouco a pouco, a gente vem aprendendo que não é bem assim, né? Que a natureza é muito mais colaborativa do que competitiva. Só que a gente tenta trazer tudo para a nossa perspectiva que interessa. E aí, pensar numa educação, né? Em que, olha, diversidade é uma característica, né, de uma existência exuberante, rica. E aí, quando a gente olha para a nossa própria convivência, caramba, você falou, né, do egocêntrico, eu estou aqui também viajando, tá? Mônica, ranquear as pessoas, né? Inclusive
inclusive não, né? Nas relações, sabe? Dentro da escola, fora da escola, na família, na sociedade. Tem gente que é mais importante, tem gente que é menos importante. É, e né, isso, assim, por gênero, por cor, por conhecimento, por uma porção de coisas. E a natureza está aí mostrando que não é por aí, né? Você trouxe o tema da diversidade, né? Como é que é a educação, né? A gente falar ou vivenciar a diversidade, de fato, aprendendo com a natureza. Legal. Então, a gente tem algumas estratégias, né? Porque, primeiro, para começar, tem esse mantra que a gente sempre usa, que a gente precisa. Quando a gente vem nesse lugar ocupando esse lugar de educadora, de educador, tem uma máxima, né? Que é esse mantrinha, que a gente precisa encontrar as pessoas onde elas estão e não onde a gente gostaria que elas estivessem. Então, quando a gente fala dessa questão da diversidade, ou de qualquer outra linguagem da natureza, linguagem ou padrão da natureza, a gente precisa ter sempre uma leitura de contexto de onde eu estou atuando ou onde eu irei atuar. Então, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com a minha realidade interior do Goiás. Eu estou numa região que é considerado o cinturão sul da Chapada dos Veadeiros. Daqui da onde eu tô, tipo, dando passo sentido a Brasília, é tudo agronegócio. Então, se eu chego num ambiente que são hectares, sei lá quantos, 300 hectares de puro milho, se eu entro com uma outra variedade sem ser milho, eu já estou levando o sistema para um lugar um pouco mais diverso de onde ele se encontrava, certo? E isso é uma caminhada até chegar nas agroflorestas, que é uma estratégia que a gente gosta muito de ter os sistemas agroflorestais como uma ferramenta didática, né? Como um caminho para a gente aprender a linguagem da natureza. Que em Teens, a gente chama a ideia da diversidade quando a gente convida as crianças a cultivarem as suas terras, os seus pedacinhos de terra, considerando que uma parte do que é plantado deve ser para elas mesmas, outra parte do que é plantada deve ser para a comunidade e uma terceira parte do que é plantada deve ser dedicada à própria natureza. Então, a gente vai plantar porque isso atrai polinizadores, a gente vai plantar porque traz mais nutrientes para o solo. Então, a gente não está plantando para nos servir, a gente está plantando para ofertar para a própria natureza. Então, por essas 3 dimensões, é um caminho da gente buscar garantir uma mínima diversidade nas plantas. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Porque para a gente trabalhar a diversidade, a gente tem muitos caminhos possíveis. Então, assim, diversidade a gente aprende observando a natureza. Todos os ecossistemas, todos os biomas, todos os hábitats, eles são diversos, né? E aí a gente conhece a biodiversidade. Não existe vida sem diversidade. Aí, quando eu chego no meu contexto, eu vou entender o quão diverso ele é. E vou buscar um ponto de acupuntura, ou seja, assim, uma intervenção mínima para levar esse sistema para um novo patamar, para levar esse sistema para um grau de diversidade maior do que ele está. Então, a gente pode olhar para a diversidade de gênero. Como que é a diversidade de gênero aqui? Na educação infantil, agora, a gente está começando a ter mais homens na educação infantil. Então, a gente não tinha essa diversidade de gênero, né? A gente pode olhar na estrutura da escola e entender como são tomadas as decisões aqui. Tem diversidade de vozes? Então, de repente, se a coisa é muito hierárquica, a gente pode entrar com
com metodologias que convidem a participação, para a gente ter uma maior diversidade de perspectivas, que não precisa ser todo mundo junto tomando a decisão, mas podem ser mais vozes refletindo sobre uma mesma questão para que a decisão seja tomada. A gente tem diversidade socioeconômica, a gente tem diversidade cultural, a gente tem diversidade de paisagem, a gente tem diversidade no nosso ritmo, na nossa rotina. Então, a gente vai pegar esse princípio ecológico, que é um padrão de linguagem da natureza, e vai, assim, derramar, esparramar ele em tudo, para poder exercitar essa musculatura. Então, a brincadeira, e essa brincadeira tem nome, que chama alfabetização ecológica, é para que a gente possa reaprender a ler essa linguagem da natureza e traduzi-la como orientação para o nosso desenvolvimento moral, traduzi-la como valores para as nossas relações. Então, o que a gente imagina como impacto a médio prazo? Se a gente começa a trabalhar a diversidade em tudo. E quando eu falo em tudo, é o seguinte: qual é a diversidade que eu tenho no quintal quando essas crianças vão brincar, quando essas crianças estão no tempo livre? Eu tenho diversidade de elementos naturais, eu tenho pedrinhas, eu tenho folhas, eu tenho pétalas, eu tenho gravetos, eu tenho diversidade de brinquedos, ou é aquele brinquedo, aquela casinha de madeira amarela, vermelha, azul, com aquele escorrega, aquele balancinho, é isso que eu tenho? Que vai ficar lá implementado? E fica implementado, e esse pelo menos ainda é de madeira, né? Mas podia ser de plasticão. E é implementado e fica lá, aí a criança fica na creche 3, 4 anos. E aí é esse brinquedo que tem por 3, 4 anos? Então, a gente precisa pegar esses padrões da natureza e ir esparramando. É a diversidade na merenda escolar, é a diversidade meio que em tudo, sabe? E aí uma forma que a gente pode caminhar, e que é a proposta de Teens, por exemplo, é que a gente busque garantir meio metro quadrado, um canteirinho de 1 metro quadrado, ou 3 vasinhos, onde a gente possa começar a cultivar espécies diferentes. E aí essa é um pouco a brincadeira. E aí o que a gente entende? Obviamente não é o único caminho, não é a única forma. Mas o que a gente entende? Que quando a gente vai trazendo essas pinceladas de diversidade no contexto do dia a dia, seja na estrutura, nas relações, quando a gente vai trazendo isso, a gente vai amaciando as pessoas para lidar com o que eu vou chamar aqui, eu nem sei se tecnicamente está correto esse termo, mas que eu vou chamar aqui de diversidades essenciais. Então, hoje, por exemplo, os adultos estão passando por um momento de ficar meio chocados com a dinâmica que a gente está vendo na adolescência agora. Com toda essa dinâmica da expressão do eu, que hora é um nome, hora é outro nome, hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e é dinâmico, e tem nome, não tem nome, e fica todo mundo perdido. Por quê? O negócio era binário, ou é isso ou é aquilo. Estou vivendo, né? Então era isso em casa. mono. Oi? Estou vivendo isso aqui em casa. Então, e é forte. É uma coisa que mexe em vários aspectos. E aí, qual que é a grande aprendizagem da diversidade? É a gente aprender a aceitar. Tem um processo da diversidade que é um passinho atrás, né? Que é aquela brincadeira. Quantos tons de verde você vê quando você olha para essa paisagem? Aí, de uma paisagem de uma mata, por exemplo, né? Então, putz, não consigo contar. Beleza, são muitos. E eu não estou querendo saber, não é um juízo de valor se você prefere um verde mais claro ou um verde mais escuro. Todos esses tons de verde coexistem juntos, compondo uma floresta. E é isso que vale. Então, a brincadeira é que o impacto que a gente espera ver nas pessoas é essa celebração da diversidade, honrar a diversidade, a aceitação e o respeito,
para a gente chegar no lugar de reverenciar a diversidade, que no fim das contas é reverenciar a própria natureza. Eu não estou aguentando um negócio aqui, Mônica, que foi Ah. encasquetado. Como trazer... aliás, eu tenho esse privilégio de trazer os meus conflitos, né? As outras pessoas, infelizmente, vão ter que ficar indo nessa viagem. Você traz a diversidade e tem uma outra coisa que eu estou aprendendo a duras penas, Mônica, que é entender os ritmos, né, das coisas. E, na minha experiência, seria mais cômodo, vou usar a tua linguagem. Numa monocultura, pelo menos na minha ilusão, eu tenho situações mais estáveis e previsíveis e eu posso determinar o ritmo. Quando eu tenho a diversidade, e eu sei, quando eu falo eu sei, assim, intelectualmente, eu já consegui aprender que quando eu tenho a diversidade, eu tenho um equilíbrio, né, muito maior, só que ele é um equilíbrio dinâmico. Ele não é uma coisa estática. E aí, às vezes, eu tenho pressa, eu tenho ansiedade, eu fico querendo que as pessoas se entendam rápido e que tudo entre no fluxo. Mas quando a gente vai agregando essa complexidade da diversidade, parece que a coisa emperra. Como é que a gente combina ritmos e diversidade? Ai, que maravilhoso! Então, nossa, agora deixa eu organizar aqui minha mente, que eu fui para vários lugares. E aí, para não perder, eu acho que tem 3 palavras, 4, que são muito boas para a gente construir aqui um raciocínio. Continuamos aqui com diversidade, mas você trouxe equilíbrio dinâmico, fluxo, complexidade e ritmo. Então, a gente vai continuar o nosso papo em cima da linguagem da natureza, que são esses padrões de fenômenos. Assim como diversidade é um dos padrões de fenômenos, que eles também são chamados de princípios ecológicos, equilíbrio dinâmico também é um dos princípios. Então, são 8, mas a gente não vai... Não estou preocupada da gente passar por todos os 8, a gente vai passar pelo que aparecer. Então, equilíbrio dinâmico é um padrão da vida. É uma linguagem da natureza. Fluxo também é um dos 8 princípios ecológicos. Também é um outro padrão de manifestação da vida. A água, ela flui pelo caminho mais fácil. Então, é isso que o fluxo ensina. O fluxo ensina sobre transmissão de energia, né? E toda essa energia começa no Sol. E o fluxo ensina sobre esse fluir no fácil. E aí, para quem quiser se aprofundar nisso, a biomimética fala muito sobre isso, né? Que é esse campo de estudo que se inspira nas estratégias da natureza. E esse fluir no fácil é uma estratégia da natureza. Então, a gente complica muito as coisas. O outro ponto é a complexidade, né? A gente não consegue navegar na complexidade com uma mente mecânica, com uma mente linear. Ela não funciona. E ritmo é padrão. Complexidade expressa padrão. Então, a gente está falando de coisas aqui bem cabeçudas, mas a gente já vai aterrissar em tudo isso. Porque, inclusive, esse é o chamado para o momento. O mundo nunca esteve tão complexo. Hoje, pode ter certeza, hoje é o dia mais simples das nossas vidas. A gente vai acordar amanhã e vai estar mais complexo do que hoje. Basta ouvir o jornal, entendeu? Amanhã vai estar mais complexo do que hoje. E a perspectiva é que esteja cada vez mais e mais complexo. Como que a gente, então, aprende a lidar com complexidade? A natureza ensina que lidar com complexidade está relacionado à resiliência. Quando a gente faz essa transposição para o nosso desenvolvimento humano, não tem resiliência sem inteligência emocional. Então, para a gente conseguir navegar, eu já vou amarrar tudo isso, pode acreditar. Para a gente conseguir navegar na complexidade, a gente precisa fazer esse caminho interno
do autoconhecimento que passa por essa maturidade emocional. E essa caminhada a gente chama de natureza interna. Essa descoberta da nossa natureza interna. Que tem a sua diversidade emocional, que tem toda a sua diversidade de milhões de coisas, que tem seus equilíbrios dinâmicos, né? As nossas oscilações, etc. Humores. Só que o estudo disso para a resiliência é eu conseguir navegar de forma saudável entre os polos desse equilíbrio dinâmico e não colapsar. Então, assim, existem os tempos de cada um, ao mesmo tempo que existe o tempo dos diversos coletivos. Então, existe o tempo de Cronos e também existe o tempo de Kairos. E a brincadeira é como a gente evolui juntos. Então, não tem uma resposta única e definida para as coisas que a gente está vivendo, mas tem dicas. E quando a gente fala da diversidade e desse equilíbrio dinâmico nas relações, a dica que a gente tem aprendido para chegar nessa resiliência, e resiliência dentro das relações, a gente pode entender como relações saudáveis, relações de segurança, onde eu posso discordar de você na segurança de que isso só vai fortalecer a nossa relação. Então, tem uma parte desse aspecto que toca toda essa questão da natureza interna, que nos convida a um outro lugar de construção de relações que faz quase que esse ultimátum para que a gente aprenda a compartilhar vulnerabilidades. Para, no fim do dia, resgatar algo que também é biológico, que somos mamíferos, e mamíferos são seres gregários. Então, a gente tem essa oportunidade de resgatar o nosso senso de comunidade. E aí, por mais que sim, cada pessoa seja única e tenha o seu próprio tempo, a gente consegue mapear padrões dos tempos. Então, o que o Rudolf Steiner fez quando ele monta os setênios, quando ele monta a biografia? Ele monta ali um padrão de tempos. Obviamente, a gente pode esticar mais ou menos determinadas características e tal, mas existe um pulso. Existe um pulso no nosso desenvolvimento, e desenvolvimento é outro princípio ecológico. E aí, quando a gente aprende a ler esses padrões, quando eu falo padrão, eu estou chamando de sinônimo de princípio ecológico. Quando a gente aprende a ler esses padrões, a gente está aprendendo a navegar na complexidade. Porque é por meio dos padrões que a gente vai começar a abrir espaço para se fazer novas perguntas, ao invés de ficar na ânsia de encontrar respostas. A gente não tem exatamente as respostas, mas a gente pode se fazer novas perguntas. E enquanto mais mentes diferentes a gente tiver, de alguma forma, conectadas, observando esses padrões e se fazendo perguntas, possivelmente seremos mais criativos na forma como a gente vai manifestar as nossas escolhas e também os nossos comportamentos. Nossa. Então, tem um lugar, assim, só para fechar tudo isso, que essa também é uma que um professor meu, Marcelo Cardoso, ele repete o tempo todo. Só existe aprendizagem... Ó, o JP, somos alunos do mesmo professor, o JP chegou aí. Só existe aprendizagem com o sistema nervoso relaxado. Então, quando tem essas tensões, a gente precisa aprender a respirar antes de tudo. Então, tudo isso foi para dizer, aí com os seus dilemas, respira, sabe? Respira para conseguir observar, para perceber os padrões e conseguir dar o próximo passo.
E aí fica todo mundo pedindo receita e não tem receita, gente. Não tem receita, entendeu? Vai vivendo, né? Exatamente. Olha, sabe o que eu tô achando fantástico? Vou fazer até um trocadilho com o seu nome. A gente mira num passarinho e acerta no outro. Não, eu estou impressionado pelo seguinte, como é que as coisas acontecem, né? Essa sua última fala, alguém disse aqui, né? Ainda bem que está gravada. Porque o mote, né? Vamos brincar, a desculpa é a gente falar da nossa relação com a natureza. Mas essa tua fala, fazendo uma relação com os coletivos, né? Com todas tem as demandas do indivíduo, as demandas do coletivo. A gente tem vivendo na Rede Cruzada uma grande jornada de transformação e que tem uma complexidade enorme, porque quando eu estava falando de ritmos, é muito das conversas que a gente vem tendo. São vários indivíduos ou grupos em diferentes ritmos, né? Em uma série de dimensões. E aí, a gente quer que isso vá numa determinada velocidade, mas agora, né, te escutando, né, o que é muito legal, é ter calma, sabe? Respira. Lógico, eu acho que a gente deve continuar a cada indivíduo fazer o seu empurrãozinho, mas reconhecer que é o somatório de coisas que aparentemente, às vezes, até contraditórias, que vão gerar alguma coisa. Mas o mais legal que eu estou vendo aqui, né? Alguma coisa que não se completa em si mesmo, vai estar o tempo todo modificando. E aí, fazendo o link, agora voltando para a natureza, quando a gente olha, né, um bioma, um ecossistema, ele nunca está, vamos dizer, estático, né? Ele está sempre com uma novidade. Uhum. Então, Sempre com uma novidade. mesmo eu, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, né? Eu posso ter até uma. Eu sou engenheiro, tá? Eu falo com um pouquinho de vergonha. Mas. Que É, isso? não, é por causa da forma de raciocinar, né? Eu já tenho a boquinha torta. Eu fico pensando numa uma horta, né? Existe uma previsibilidade. Agora, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo ali, né? Uhum. Como eu vou cultivar aquilo. E aí, né, pegando o gancho do que você fala do time, né, dos times, tem o tempo do cultivo, tem o tempo da colheita, e eu tenho que acompanhar isso, né? E fazer parte disso, né? E não delegar alguma coisa ou ter um. Aí, né, você falou em padrões. Eu não tenho a hora certa ou a quantidade certa de água ou de adubo orgânico que eu vou colocar, né? Eu vou aprendendo a fazer isso. Como é que é? Então, é um super aprendizado, né? Inclusive, dentro do mundo do plantio, tem muitos plantios diferentes, com muitas finalidades distintas, mas a gente podia fazer um recorte para essas formas de plantar que são baseadas na sabedoria da natureza. Então, aí entra agroecologia, agricultura orgânica, a biodinâmica, que vem da antroposofia, a natural, enfim, a agroflorestal, a sintrópica. Todos esses nomes são de formas de plantar que se vinculam a isso que a gente estava falando, de perceber os padrões da natureza e repetir isso plantando. Que pode ser com foco em nos alimentar, pode ser com foco em verdejar áreas. Então, varia, né, o foco. E aí, o que acontece? Se a gente, na verdade, suspende um pouco e dá uns passinhos para trás,
a gente começa a reconhecer que plantar, na verdade, é uma sabedoria ancestral. Então, quando a gente olha para as comunidades tradicionais, para os povos originários, quando a gente olha para a nossa história, a gente fala, caramba, então quer dizer que o ser humano, ele se fixou num lugar, ele foi deixando a sua característica nômade quando ele aprendeu a plantar, quando ele começou a se vincular mais com a planta. E tem, inclusive, uma socióloga que eu gosto muito, que é a Riane Esler, que ela ainda faz uma relação, né, desse nosso momento aí, de mais ou menos 10 mil anos atrás, que é o que dizem quando surgiu a agricultura, como uma prática essencialmente feminina. E aí, eu abro aqui um parênteses para deixar a recomendação de um documentário chamado A Sabedoria do Trauma, que de A tempos em sabedoria tempos... Do trauma. A Sabedoria do Trauma. Então, tem um médico, Gabor Maté, que ele, enfim, vai contando várias coisas. E aí tem uma hora que ele fala assim no filme... Se a gente, não lembro exatamente as palavras, mas ele fala alguma coisa assim, se a gente compreender a Terra, né, o planeta Terra, como a nossa grande mãe, né, olha o que a gente está fazendo com a mãe. E aí ele faz um paralelo com os nossos traumas individuais e os nossos traumas originários. Fazendo esse apelo, esse convite de que sem esse mergulho profundo na natureza interna, para a gente olhar mesmo, né, para os nossos traumas originários e tal, dificilmente a gente vai ter uma mudança significativa de comportamento com a grande mãe, que é o planeta Terra. E essa grande mãe, planeta Terra, se a gente olha para diversas culturas de povos originários de diversos lugares, ela é relacionada à terra, a casa é relacionada com o arquétipo da mãe. E quando a gente faz, então, esse resgate histórico, né, segundo essa socióloga da Riane Esler, e entende a agricultura como uma prática feminina, a gente volta lá para aquele papo inicial da tal da ética do cuidado, ou quando Leonardo Boff traz a reflexão, né, sobre o saber cuidar. Então, todo esse papo, que nem precisa ser horta, mas todo esse papo de convidar as pessoas, que também não são só crianças, mas de convidar as pessoas a plantar, e a plantar seguindo essa sabedoria da natureza, então plantando em diversidade, fazendo cobertura de solo. Quando a gente faz esse convite, isso é a nossa desculpa perfeita para abrir possibilidades para as pessoas exercerem os seus comportamentos de cuidado. Não existe cuidado sem atenção plena. E a planta é um ser vivo. Não tem férias, feriado emendado, recesso. A planta está lá. Tanto é que horta tem um super desafio com escola, porque o calendário agrícola e o calendário escolar, eles não dão match perfeito, sabe? Então, a super época fera de plantar, se a gente fosse seguir, ia colher um bando de coisa no auge das férias. E aí, como é que vai ser e tal? Então, a gente precisa ir adaptando as coisas. Então, é legal a gente pensar que tem um gradiente de complexidade aí. E a gente pode começar simples, porém rápido. Então, vamos começar com um rabanete, que em 20 dias a gente está comendo, se a gente plantar de mudinha. Vamos começar com uma rúcula, vamos começar com um girassol, vamos começar com o meu favorito, o feijão de porco, que é super rústico, sabe? Que, assim, vai em condições extremas. Se a gente esquecer vários dias de regar, vamos começar com uma suculenta. Com o que a gente pode começar para a gente ir ganhando essa intimidade?
E aí a gente vai diversificando, vai ampliando as áreas de plantio, vai trazendo plantas que a gente gosta de comer, vai trazendo plantas que são boas para a nossa comunidade. Então, por exemplo, na época que eu estava na escola da Toca, a gente tinha uma suculenta lá, que eu não vou saber dizer o nome exatamente, que era muito boa para conjuntivite. Quem é da educação infantil sabe que, numa determinadas épocas do ano, dá um show de conjuntivite, não é mesmo? Então, a gente vai trazendo para o nosso quintal, a gente vai trazendo ali para as áreas verdes, essas plantas que vão dialogando ali com as situações do nosso contexto, que é o que a gente chama de experiências significativas, e que também vão trazendo a possibilidade da gente abrir novos diretórios. Então, por exemplo, a gente está com essa discussão agora em Tines, né? Como que por meio das plantas a gente pode fomentar uma educação antirracista? E se a gente começar a trazer para o nosso quintal as plantas clássicas da defumação? Porque uma planta ela não vem sozinha, ela vem com a história. Ela vem com as lendas, ela vem com as músicas, com os cantos de trabalho. Aí a gente abre os portais para a cultura popular brasileira, né? Da onde que vem um samba de coco, por exemplo? Então, toda essa magia mesmo, dessa beleza, desse pulsar das cores, dos ritmos da cultura popular brasileira, ela se conecta profundamente com as plantas. Então, o plantar, ele é a nossa ferramenta, ele é a nossa desculpa verdadeira para abrir um mundo de diretórios e ainda assim trazer mais biodiversidade para os espaços que a gente frequenta, atrair outras formas de vida como abelhinhas, passarinhos, borboletas, tatu bolinha, que alegra a infância de qualquer criança, uns tatus bolinhas, né? Que tem criança que nunca brincou com tatu bolinha, gente. Isso era presente na minha vida diariamente, né? Então, parece só um vasinho, né? Mas não é. Caramba, Mônica! Eu começo a entender por que que hoje você está trabalhando mais com formação, né? Eu o tempo todo fico pensando assim, a gente falar, é muito fácil a gente falar assim, para as crianças, mas para chegar nas crianças, a gente precisa ter adultos sensibilizados e com repertório. E aí, com repertório de lidar com complexidade, essa tua última fala, pensamento sistêmico, esse link que você faz maravilhoso, né? De, a partir, né, dessa desculpa verdadeira, eu tratar, por exemplo, de uma educação antirracista, porque é maravilhoso isso, né? Você tem o visível, e você fala em abrir diretórios, né? As várias outras camadas de que uma planta ela traz história, ela traz cultura. Então, as dimensões elas não são só biológicas, né? Elas são geográficas, elas são históricas, elas são culturais. Caraca! Como é que é essa formação? Como é que é essa formação que você faz, Mônica? A formação? Então, hoje tem uma diversidade de formações. É verdade, é verdade. Tipo assim, né? Então, Renata, não vai ter a resposta simples, né? A resposta fácil. não tenho, mas eu vou tentar ser mais objetiva. Então, por meio de Tines, que é esse projeto Terra das Crianças, né, que busca nutrir o vínculo emocional entre as crianças e a natureza, a gente tem um curso EAD 100% autoinstrucional, gratuito, que está sendo dado em parceria com Singularidades. Então, isso é algo que está aí no mundo já na sua segunda edição. Eu faço em parceria com uma grande amiga minha, a Olivia, e na parceria também com o Sítio Semente, que é uma grande escola de agrofloresta, né? Que é esse plantio que imita as florestas, que fica em Brasília. Eu e Olivia temos um curso livre chamado Agroflorestas para Educadores.
Então, esse curso de 3 dias, presencial, ele acontece uma vez por ano, sempre em julho, no Sítio Semente, Brasília, DF, e as inscrições estão abertas. Desculpa eu aproveitar Não, para fazer uma propagandinha. de maneira nenhuma, Mônica. Nossa, que honra eu poder dar espaço para você. Ai, obrigada. Tem também outras duas frentes de formação onde eu atuo, que é pela PPL, a Pedagogia para a Liberdade, que até o Tião estava aqui no início, muito legal, É uma irmão nosso honra. aqui da Rede Cruzada. Ai, que Uma das fera! nossas fontes de inspiração, Mônica. Não, vocês estão super bem. Muito legal, muito legal. Então, nós somos colegas aí de professores, né, nessa faculdade, que tem essa graduação complementar de pedagogia, e eu sou professora de uma das disciplinas. E também por essa faculdade, eu coordeno junto com a Camila Maia uma pós-graduação que, como eu comentei, nasceu dessa proposta lá da Escola da Fazenda da Toca. Aí, o Tchau! Que é a pós-graduação chamada Educação Sistêmica, Cultivando Ecossistemas de Aprendizagem. Aí é um curso de 1 ano, com encontros às quartas, à noite, quinzenais, e um fim de semana por mês. E aí tem um encontro presencial, que é aqui em casa, no sítio Terra Cria, um sítio aqui na Chapada dos Veadeiros. E tem um outro também, que é uma parceria com o Namastê. Não sei se ele ainda está aqui, ele estava aqui mais cedo. O Namastê, que é um super agrofloresteiro aí também, bem das antigas. Que a gente tem uma parceria junto com a Agroflorestando, com um curso chamado Quintal Educador. Que aí a gente vai olhar para quais são as intervenções que a gente faz no espaço com elementos sustentáveis para que o quintal, por si próprio, possa ser educador, né? Possa ser um educador dessa linguagem da natureza que a gente está falando. E aí esse curso, ele vai acontecer no segundo semestre e ele é todo virtual também. É em tempo real, mas é virtual. Então, um pouco isso aí, a vida. Nossa, olha, Mônica, não sei como te agradecer. Eu estou aqui com uma frase na minha frente, você deve estar lendo também, que eu acho que traduz muito o que você fez aqui hoje, né? Passarinho dispensando sementes. Olha, esse é meu grande parceiro, Marcos. mas Marcos olha, ele não Fundador, é suspeito, ele sabe o que super ele está falando. educador. E é morador aqui do sítio Terra Cria também, super dedo verde, maravilhoso. Sabe o que ele está falando. Porque, olha, você foi muito coerente com o que você falou, porque o que você deixou de perguntas no ar, assim, instigantes, nossa, tem muito conteúdo para a gente não só traduzir com os desafios nas nossas relações humanas e desenvolvimento humano, mas também com essa nossa prática que a gente ainda está se alfabetizando, né, de forma ecológica, né? Olha, demais. Eu estou levando hoje uma das muitas coisas que você falou. Eu estou levando o começar simples e rápido, né? Às vezes, né, a gente pensa num negócio enorme e para aprender, né, vamos começar pequeno, mas vamos fazer, né? Vamos aprender fazendo. Muito bom, muito bom. Nossa, olha, queria deixar aí esse último minutinho para você deixar mais alguma mensagem das muitas que você já deixou para gente hoje. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi muito gostoso conversar com você. E, inclusive, essa frase que eu falei, só uma parte, se alguém lembrar, se alguém souber, me ajuda aqui, mas é um monge de alguma região da Ásia que ele falava isso, né? Haja rápido,
comece pequeno e pense grande. Não lembro exatamente a ordem, mas a mensagem é essa. Tem gente perguntando aqui de inscrição para Pode, pós-graduação. à Aí vontade. é por volta de outubro, gente, desse ano, abre o edital para a turma de 2024. Sou suspeita para falar, mas é uma experiência muito legal. E eu acho que, assim, mensagem, sabe, é que a gente possa, de fato, ter esse compromisso, cada um de nós, assim, de encontrar momentos para olhar para essa natureza interna com essa possibilidade de sermos abraçados pela natureza externa, sabe? Então, da gente se dar momento, seja para contemplar as nuvens passando no céu, seja para um pôr ou nascer do sol ou da lua, mas para a gente ter esse compromisso individual, assim, da gente nutrir a nossa relação natureza interna, natureza externa, para que essa natureza verdadeira possa se revelar para a gente, que a gente entre em contato com o nosso ser, o nosso eu mais sábio, para que a gente possa fazer essas escolhas no nosso dia a dia, num momento tão necessário, não só para nós, mas para todas as espécies, né? Exato. Então, muito obrigada. E celebrar, né, Jonei? Esse é um aprendizado que eu ainda preciso ter mais. Muito bom, muito bom. Obrigada, Mônica, olha, valeu. beijão para você. Eu sei que Beijão. tá todo mundo nutrido por você hoje, tá? Muito obrigada, é um prazer. Um Igualmente. beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.